Boa noite, amigos. Muito boa noite, Londrina. Boa noite, Paraná. Boa noite, Rio. Boa noite, Belo Horizonte. Boa noite, Brasília. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos. Doutor Viana, a água, parece que a água do Brasil inteiro, do mundo, caiu na Bahia e depois agora em Minas Gerais. Olha o que acontece com Minas. Quanta gente sem casa, sem nada. Perdeu tudo. É muita água, né? Muita água. Tá certo que é em regiões específicas, não é no estado todo. Sim. Mas é uma tragédia que está chocando o Brasil. Todos os dias uma cidade desaba, uma cidade é inundada, aquele pessoal fica desabrigado, não tem infraestrutura para isso, não tem socorrista, não tem defesa civil, não tem nada que salve, nada. E também parece que nenhum governo, nem federal, nem estadual, cuidou direito, né? Não. Não tem saneamento básico. Não tem nada. Não tem vias para evitar isso, porque essas enchentes, às vezes, não é todo ano. Mas, em vez de eles consertarem isso, fica igual São Paulo. Desde que eu era criança, eu vejo alagamento nas ruas de São Paulo. E até hoje continua a mesma coisa. É sempre o quebra-galho. E todo prefeito ou governador que assume, fala que vai resolver o problema das enchentes de São Paulo. Promete na campanha. Promete na campanha. O povo acredita. É impossível. Eles não têm noção da realidade ou são mentirosos compulsivos. Ou a engenharia também precisa ser reestudada. Não, solução tem. Solução tem. Solução tem. É que as pessoas não querem gastar dinheiro com isso. Porque diz que cano enterrado não dá voto, né? Não dá voto. É isso, né? Saneamento básico não dá voto. O cara não vê... Ele prefere construir pontes, viadutos... Botar o nome. Praça pública, prédios grandiosos. Mas fazer encanamento para esgoto, para água pluvial, que é importante... Sim. Não, isso aí não interessa. É verdade. Olha, Londrina tem sorte, porque tem o Lago Igapó, mas ele ainda não encheu até... Ele ainda não alagou nada ali do lado, muito pouco. E sorte que não tem muito rio aqui, próximo aqui da cidade. É um lago só, né? Só tem um lago. É um lago, não é um rio. Não é um rio. Então ele não oferece muito perigo. E é diferente do rio. O rio, se choveu lá para cima, ele vem com tudo. Está trovoando, já está enchendo. Já está enchendo. Agora, coitado desse Gema. Governador, me parecia muito bem intencionado até agora. Só herdou problema, hein? Não? É um atrás do outro. Quer ser governador, tem que saber que é problema. Tem que saber mesmo. que... Pessoa que ia ser igual um rei, que não tem problema. Não é? Até os reis tiveram problemas. Dentro da corte eles tinham problemas. Não é? De conspiração, de inimigo, de invasão, de traição. Disso aqui. Quer ser rei? Quer ser rei sem problema? Todo político é isso. Todo político, quem está no poder vai ter problema. Vai ter... Principalmente no executivo. Vai ter inimigo. Principalmente no executivo, que toma pedrada todo dia. Porque eles dizem assim, não, nós políticos não temos inimigos, nós temos adversários. Não é verdade, é inimigo mesmo. É inimigo. E se puder, vai defenestrar o inimigo. Falando em inimigo e em político, estamos num ano eleitoral. O pessoal começa a dar sinal que quer ser candidato, que vai ser. Quais são as chances dos novatos, doutor Viana? A deputada está... Por exemplo, eu quero te dar um dado aqui. Eu fiz uma nota ontem que não saiu na Folha de hoje, que saiu muita foto e não houve espaço. Mas no Banco Bradesco de Higienópolis, um cidadão perguntou para o outro, eu estava lá, perguntou para o outro assim, tinha uns 4 só, porque é por número de pessoas que eles atendem, né? O cara disse, em quem eu vou votar? Estou pensando em quem eu vou votar para senador. O outro falou, sabe que eu também na minha casa não sei em quem? O Paraná está com essa dificuldade de, num ano eleitoral, tudo bem que é uma vaga só, mas não saber em quem votar para o Senado, se não quiser votar no Álvaro Dias, que é senador, há várias vezes, e é candidato à reeleição, o cara quer votar em outro, mas não sabe quem. Justamente esse quadro que você acabou de desenhar aí, que as pessoas não têm candidato, é que essa eleição
vai favorecer quem está no mandato, quem está no poder. Porque esses aí já têm o seu eleitorado. Eles não precisam fazer muita força para se reeleger. Agora, o novato, você vê, se a pessoa está falando que ele não sabe, fora o Álvaro Dias, que é candidato à reeleição, ele não sabe em quem vai votar, é porque não apareceu ninguém de expressão. Não. Agora você perguntou, deputado estadual, quem desses novatos pode ser? Ninguém. Federal. Federal, deve ser mais ou menos a mesma coisa. Mais ou menos a mesma coisa. Por quê? Porque quem está no poder tem visibilidade, tem estrutura de comunicação, tem verba de fundo eleitoral. E tem verba já para distribuir para os prefeitos? Aí chega na eleição e fala assim, olha, é proibido os candidatos fazerem publicidade, fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo. Mas o cara que é deputado, ele passou 4 anos fazendo isso. Na mídia, todo dia. Na mídia. Agora é proibido. Agora é proibido. Então prejudica quem? Quem está Os novos. Os novos. E também, eu não sei por que razão, nós estamos numa carência muito grande de líderes. Culpa dos partidos políticos? Não sei. Também? Não sei, mas acontece que nós não temos líderes. Novos, assim, né? Não temos líderes, uma coisa ou outra e tal, mas... então é a vez da reeleição. Todo mundo vai se reeleger, e ninguém vai conseguir perder o mandato. O cara tem que ser muito ruim para perder o mandato. Muito ruim. Impossível. No quadro de hoje, impossível. Agora, veja, Londrina tem mais de 300 mil votos, meu amigo. Com 50 mil votos, já teve 3 senadores aqui, essa cidade. Com 70, 80 mil votos, nós tivemos 6 deputados federais. 6, doutor Viana. Era outra época. E agora? Né? Outra com época. 330 mil eleitores. Esse problema, não sabem quem votar para o senador, para deputado federal, estadual. 380 mil votos não é nada perto do número de eleitores da região metropolitana de Curitiba. É verdade. Nada. 60% dos eleitores estão lá. Eles elegem lógico. Uma porção de gente. É lógico. O Beto Richa é candidato à reeleição. Vai ser reeleito? Vai. Com toda a história. Vai, com o deputado vai ser reeleito. Vai ser reeleito. Se bobeia, sai ao Senado, acaba se elegendo. Não. Não? Não. Esse ele não vai cometer. Ele vai para o deputado federal, que aí ele é garante. Tranquilão. Não precisa nem sair de casa. É tranquilo, né? Vai ser um dos mais votados. Eu, no domingo, fui conversar com... Fui o doutor Wellington, que vai ser presidente do Tribunal Regional Eleitoral, que é desembargador. Que é de Londrina. De Porecatu, mas estudou aqui. Sim, estudou no Colégio São Paulo, onde eu encaminhei ele para uma bolsa de estudo. Você sabe quem que arrumou? Formado aqui na UEL, em Direito. Estudou no Colégio São Paulo, onde eu era o diretor. Ele fez o supletivo ali. Ele veio trazer o convite de posse dele, que será no dia 1º de fevereiro agora, no TRE do Paraná. Ele foi no Hotel Bourbon, ele estava lá com o doutor Moacir, e o Roberto Vezoso não pôde bater um papo com ele, porque está gripado em casa. Depois apareceu o ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que acho que não será candidato. Não, acho que o Rauli não será. O filho dele, não sei. Não, também não. Mas ele estava dizendo, uma hora lá, saiu uma conversa assim que o pessoal concordou. Para o pessoal de Curitiba, paranaense é quem é de Curitiba. O resto é interiorano. É assim, é o resto. Sim, mas olha, isso. 60% do eleitorado está na Curitiba e região metropolitana. 60% do produto interno bruto do Paraná está nessa região. Tudo converte para essa região. Tudo. Então, os políticos estão de olho aonde? Vai vir aqui? Não. Vai vir em Sertanópolis, 1º de maio, fazer o quê? Se bem que vieram. O Francisquini veio aqui e foi o mais votado em Londrina para deputado federal. Ele nem veio em Londrina. Como é que explica isso? Ninguém nem conhece. Sair na rua e perguntar, ninguém nem conhece. Não, nunca viu. Mas o londrinense adora votar no Eu acho que porque ele estava na campanha do Bolsonaro, foi isso. O Bolsonaro puxou muita gente. Agora, não sei. Agora... É que o londrinense não pensa na cidade. Não pensa, né? É isso, né? Não pensa. Porque se pensasse, escolheria melhor os candidatos. Ele prefere votar no
Porque alguns, a maioria que a gente votou aqui, que o povo escolheu, foi ser governador e abandonou Londrina. Ficou em Curitiba. Álvaro Dias é um exemplo. Todos ficam lá. Só o Oski que não, que voltou, né? Mas o Oski foi mandato tampão, né? Tampão. O Richa ficou. Eles fazem carreira, vai embora e não volta mais. Mas você acha que vão querer sair de perto da praia? Não, e não prestigiam Londrina. Não. Não prestigiam Londrina. Não nomeia pouco secretário. Nomeia ninguém por um cargo assim que tem uma agência boa com dinheiro para fazer obras. Não, né? Não. E então, aí é isso que acontece. Nós vamos ficando sem líder. O que adiantou? Nós tivemos tantos senadores, deputados federais, deputados estaduais. O que resultou para Londrina? Aqui nós só somos grandes pelo esforço do povo daqui. Não contamos com nada de política. O povo trabalhador daqui, né? Desde que Londrina foi fundada, não tinha nada a ver com o pessoal de Curitiba. O povo aqui é que amassava barro, é que abriu, desbravou esse sertão, que construiu. Tudo aqui. Eu me lembro da época do João Milanês. Sim. Esse realmente representou Londrina. Sim. Que ele saía daqui, ia para Brasília, ia para todo canto para trazer algum benefício para Londrina. Ia junto. Lutar por alguma coisa era com ele. É com ele. Pessoas assim, essas pessoas fizeram Londrina. Tantos outros, né, pioneiros e tal, fizeram Londrina. Mas não por obra e graça de governante, de político. Muito bem, vamos para o intervalo. Já voltamos com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Já, já. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Procurando escola de inglês? Escolho praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho. Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade. Com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. Muito bem, estamos de volta com o doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Mais uma vez, um abraço aos londrinenses, aos norte-paranaenses, aos paranaenses, aos paulistas, ao pessoal do Rio de Janeiro, de Brasília e aos mineiros de Belo Horizonte e de todas as cidades que estão sofrendo com esse excesso de chuva. Doutor Viana, só um assunto que nos interessa muito aqui. O porco será o grande amigo do peito de todas as pessoas. É a manchete minha na coluna de ontem. Quem diria, o pessoal antigamente chamava o cara de porco, ele xingava o homem, oh, você é um porco. E agora, o porco está salvando os homens. Neste coração bate calado. O coração de um suíno amigo. É o mais próximo do homem. O mais próximo do homem. Segundo o professor Francisco Gregori,
E ele disse que amigos dele, que são cardiologistas da França, onde ele estudou também, dizem isso, que é 95% de semelhança com os órgãos do homem. Rim, coração, traqueia e válvula, porque o Chico colocou no professor Sebastião Mendonça uma válvula de porco. Isso há 10 anos atrás. O professor Sebastião já faleceu faz uns 5 a 15 anos atrás. Ele viveu muito tempo, olha só. Ele foi um dos pioneiros nisso. E agora, como é que vão fazer os muçulmanos e os judeus de Israel, que não comem carne de porco, que detesta porco, que abomina porco, carne de porco, e agora? Eles vão ter que rejeitar o coração do porco, será? Será? Olha, garoto, você pega o coração, deixa implantar um coração de porco em você, amigo israelense, amigo muçulmano, você vai morrer. O que será que o cara faz? Prefere morrer? Será? Eis uma prova de fogo, hein? Mas eu acho que para eles a religião fala mais alto. Fala mais alto. Fala mais alto. Então, você vê que só essa briga deles... secular. Secular. Eles não se entendem, sendo que eles têm o mesmo Deus. A base da fundamentação doutrinária religiosa é a mesma. Do cristão, do judeu e do muçulmano. É a mesma. Porque os muçulmanos são originários de Ismael, que teria sido o filho rejeitado de Abraão. Então, todo é a cultura judaica que começou, depois veio o cristianismo, depois os muçulmanos, o islamismo. Então, todos, inclusive, eles têm os mesmos, vamos dizer assim, santos, os mesmos. Cada um tem uma denominação, mas eles todos partem do mesmo Deus. É a mesma direção, né? Mesma direção, até os ensinamentos são os mesmos. Até os ensinamentos. É verdade. Só que eles não se entendem e tem a guerra santa que eles chamam, que é de ódio, é para exterminar o outro. De santo não tem nada. Não, é para exterminar, é guerra de extermínio. Não é guerra de política, não, é guerra de extermínio. Essas três religiões não se entendem e se matam. Agora, não sei, se eles põem a religião tão fervorosa assim, não tem um ramo dos evangélicos aí que nem transfusão de sangue faz? Prefere ver o filho morrer? Eu esqueci o nome, mas prefere morrer. Prefere morrer, mas não aceita uma transfusão de sangue. Não. Que coisa, não? Que coisa. Porque é a religião que fala mais forte. Fala mais alto. Fala mais forte. E fala, hein? Então, o cidadão vai falar o seguinte: eu prefiro ver meu pai morto do que ele com o coração de porco. E tem um detalhe, como você falou, o homem sempre foi violento. Tranquilão, tranquilo, da paz mesmo foi Jesus Cristo e seus apóstolos, só. O resto, só Jesus. Só Jesus. Os outros também. Não. Olha o Paulo, por exemplo, que ele era bravo. Nossa Senhora, mandava matar os caras. E olha a própria Igreja Católica, tal, fazia suas cruzadas. A Inquisição. A Inquisição. Que chamava de santa. De santa não tinha nada. Santa não tinha nada. Queimava as pessoas. Viva em praça pública. Queimou Joana d'Arc. Viva, uma mulher. Não, queimou milhares de pessoas. Doutor Viana, falamos de Deus, de religião, da paz, agora vamos falar um pouco do capeta do crime. O crime. Falta de peritos atrapalha a resolução de crimes no Paraná, diz uma manchete aqui da Folha de Londrina, edição de terça-feira, ontem, uma matéria do Lucas Catanho. De acordo com o Sindicato Paraná, um dos piores estados do Brasil em número de peritos, só superado por Alagoas. Nossa Senhora. É isso? Não, é lamentável. É lamentável. Tem que separar duas coisas. Primeiro, eu que acompanho bem isso aí, o Instituto Criminalística do Paraná funciona muito bem, são pessoas muito técnicas, preparadas e tem muita vontade. Só que não tem estrutura, o Estado não dá estrutura. Tem pouca gente, pouco material, não tem nada, não tem insumo, não tem nada. Não tem equipamento, não tem aparelho. Hoje, por exemplo, que as investigações criminais, elas não se baseiam mais em prova oral, em prova, essas porcariadas que era antigamente de ouvir dizer, hoje é tudo científico. Aconteceu um crime,
O Instituto Criminalística aparece lá, vai lá, acha fio de cabelo, toco de cigarro, faz tudo cientificamente, né? O laudo de lesões lá, da necropsia, já diz mais ou menos quando foi o crime, qual o motivo do crime. Então hoje tudo é científico, tudo, no mundo inteiro é científico. Só que o Paraná em si está caminhando para trás por falta de apoio do governo. O governo não investe, não tem viatura para isso, não tem sede para isso, não tem nada. Uma cidade como Londrina, por exemplo, atende 80 municípios. É possível uma coisa dessa? Não, é impressionante. Tem um médico legista, um perito, para 80 cidades. É impossível. E dizem que tem 55 mil casos parados na fila aguardando. 55, como é que a justiça vai julgar se não tem esses laudos? Os caras ficam, se estão presos, ficam presos ad eterno, né? Não, solta. Pior é isso. Aqui solta. Sem julgamento, sem saber julgamento, quem é quem. E vai ficando para as calendas. Eu tenho um caso lá que está há 10 anos que não anda. Porque não tem perito, porque não fez a prova. O chefe da unidade de Londrina, o Gardano, doutor Gardano, uma vez ele me disse, já chegou a botar dinheiro do próprio bolso para resolver algumas coisas. Eu acho que o chefe hoje é o doutor Bucharles, né? Gardano Bucharles. Tá. A mãe dele que é Gardano. Tá. O pai dela era o dono dos chocolates Gardano, lembra? Tá. Uma indústria de São Paulo. Doutor Bucharles, Gardano Bucharles. Ele é muito competente, muito ágil. Muito. Mas ele está na mão do Estado. Ele não pode fazer nada. Não tem um reagente para fazer isso, não tem um laboratório para fazer aquilo, não tem um equipamento científico para fazer isso. Então, e não tem gente. Não tem gente. O Estado não abre concurso, não abre vagas. O Instituto de Criminalística é como se fosse antigamente um apoio só, uma coisa assim, para de vez em quando. Quando é o mais importante do setor. Qualquer parte do mundo hoje. Qualquer parte do mundo. Tudo hoje é ciência. Você viu em São Paulo? São Paulo, quer dizer, 5 anos depois descobriram examinando o DNA do cara, aquele cara que matou uma menina com 42 facadas. Ele foi preso, foi solto, foi preso, foi solto e não descobriam que era ele. Agora, mandaram as cópias de prováveis DNA, porque tem o chamado banco de dados de DNA. O Paraná tem isso? Tem. Tem? Isso é um banco mas não está completo, porque tem 55 mil sem colher nada. Não, tem o banco de dados é nacional. Nacional. Para os casos de alguns tipos de crime, como estupro, essas coisas, transitou em julgado, está cumprindo pena, tira o sangue dele e põe no banco de dados. Então, só que ainda está começando no Brasil inteiro, mas está começando. Então, não tem nada a ver com o Paraná, é o Brasil. Aí eles parece que eles mandaram para os Estados Unidos, não sei o quê, não deu outra. DNA igualzinho do cara, está preso. Aí o cara confessou. Mas antes disso, ele já havia, depois do que ele matou a menina com 42 facadas. O que leva um homem a dar 42 facadas a uma pessoa? Né? Você imagina, hoje, com a ciência, hoje com os métodos científicos, você desvenda ou fica mais próximo da realidade a investigação. Não fica mais na vontade do investigador, na vontade. Eu sou da época em que eu vi o delegado falar para o investigador, vai lá e vê o que aconteceu. E dependendo da vontade dele ou do acerto que ele tinha lá, ele voltava e falava, olha, não aconteceu nada, foi só uma coisa, ele não tem testemunha, já fui lá, não tem ninguém que viu o crime. Ninguém viu. Isso não existe mais hoje. Não, né? Isso não existe mais hoje. Hoje tem câmeras, foto, filme, satélite, exame de DNA. Hoje é completamente diferente, é outro mundo. Só é preciso os governos investirem nisso. Doutor Viana, muito obrigado, um abraço grande, boa semana. Boa semana para todos. Vamos em frente. Daqui a pouquinho, Marcelo Militão e seus convidados. Procurando escola de inglês? Escolha Praticidade. Aprender inglês de forma mais fácil para mim, de casa ou do trabalho.
Quero material personalizado de acordo com minha necessidade e gratuitos. Escolho flexibilidade, com aulas focadas no que eu realmente preciso. Prefiro inglês na prática, ficando fluente na língua para fazer o que eu quiser. Acesse fdenglish.com. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados domiciliar e acompanhamento hospitalar. Com uma equipe de profissionais de enfermagem altamente qualificados, a Laundry Life oferece serviços para pacientes de todas as idades e patologias, com todos os tipos de cuidados, com carinho, atenção e confiança. Laundry Life, sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e tranquilidade para a família. A rede de supermercado Santarém é a única da região com modernos métodos de manejo e controle absoluto em todas as etapas do processo. Garantia de carne macia, marmorizada, resultado do cruzamento Nelore e Angus de nosso próprio plantel. Produzimos o famoso porco light, com percentual mínimo de gordura e produção própria de linguiças e embutidos. Supermercado Santarém. Carne boa é lá que tem. Você não precisa mais sair de casa para estudar numa das maiores universidades do Brasil. Com o EAD da Unifil, você conta com uma plataforma digital completa e flexibilidade para estudar com o melhor custo-benefício. São diversos cursos avaliados com nota máxima pelo MEC e com diploma equivalente ao presencial. É muito mais que EAD, é Unifil. Acesse ead.unifil.br e conheça nossas formas de ingresso. Unifil, você já decidiu. Agora no programa Militão e Militão nós vamos conversar um pouco com o Dr. Horácio Alvarenga, médico urologista, que sempre está no programa com um assunto importante para a sua saúde. E hoje nós vamos falar sobre um assunto que muitos homens, inclusive, não se ligam na importância disso, que é a reposição hormonal para homens. Como vai, doutor? Tudo bem? Boa noite, Marcelo. É um prazer estar aqui novamente discutindo esse assunto tão relevante, né, para os homens, né? Em primeiro lugar, existe a reposição hormonal para homem, né? Sim, primeira coisa é né? A exemplo das mulheres, né, o hormônio, a testosterona, que é o hormônio masculino, ele está disponível e pode ser usado naqueles casos onde há uma indicação absoluta para o seu uso. No entanto, o que se vê hoje, doutor, é um uso errado da reposição hormonal, inclusive em jovens, né? Isso mesmo, Marcelo. Essa é uma preocupação que nós urologistas temos, porque diferente da mulher, a mulher tem um número de óvulos e que são pré-determinados, ou seja, a mulher em torno dos 45, 50 anos, ela entra na menopausa e seus ovários entram em falência e deixa de produzir o seu hormônio, o estrógeno. O homem é diferente. O homem, ele, entre aspas, o seu testículo não tem prazo de validade. Tem homens que com 80 anos produz testosterona normal e produz espermatozoides normais, diferente da mulher. Não existe mulher com 80 anos produzindo estrógeno ou tendo óvulos, né? Então, a reposição hormonal no homem, ela é muito restrita. E o uso indiscriminado, como você falou, em jovens, é extremamente perigoso e pode ser prejudicial à saúde, né? A gente vê jovens usando para ganhar massa muscular em academia, né? Para melhorar sua performance em exercício físico, né? Na verdade, o efeito da testosterona para isso é extremamente discutível, tendo em vista que a maioria dos jovens já tem uma quantidade de testosterona ideal para que ele mantenha a sua massa muscular e mantenha o seu tônus, a sua performance como um todo, né? Quando ele recebe uma testosterona exógena, né, o seu sistema hormonal, ou seja, o eixo hipotálamo hipofisário, que é o sistema que controla todos os hormônios do nosso organismo, ele recebe uma quantidade de testosterona de fora
e ele vai dizer que o indivíduo já tem mais testosterona do que ele precisa. E vai dar um recado para o testículo desse indivíduo de que o testículo não deve mais produzir testosterona. E mais isso, para de produzir testosterona. E mais do que isso, Marcelo, a mesma via que estimula o testículo a produzir testosterona também estimula o testículo a produzir espermatozoide. Então, esse indivíduo que está usando uma testosterona exógena sem indicação médica correta, ele vai estar promovendo uma atrofia do seu testículo, tanto na produção da testosterona endógena normal, quanto também na produção dos seus espermatozoides. E futuramente ele vai ser um hipogonádico, né, um impotente por falta de testosterona, e vai ser infértil, não vai conseguir também ter filhos. Então veja as consequências que o uso indiscriminado da testosterona pode promover para esse indivíduo que está usando a droga sem uma recomendação médica adequada. Nós estamos falando de algo que no futuro vai ser irreversível mesmo, né? Exatamente. Não tem como reverter isso aí. A longo prazo, ninguém sabe o que vai acontecer com esse testículo, porque às vezes esse indivíduo usa isso anos, né? 5 anos ou 10 anos. Alguns testículos, mesmo que você pare, esse eixo hipotálamo ficou tão desregulado que ele não volta mais a produzir os espermatozoides e tão pouco a testosterona. Né? Quem que convence o jovem e normalmente como é que eles conseguem a testosterona? Isso são leigos em academias, né, com esse propósito de ganhar massa muscular, de ficar forte. Até o modelo de beleza hoje proposto na sociedade tende a estimular os jovens ao uso indiscriminado dessas drogas, né? E também existe alguns médicos, né, que na minha ótica são médicos que estão vendo apenas um lado do paciente e desconhece exatamente como funciona todo esse mecanismo de controle hormonal, que também recomenda o uso da testosterona de forma indiscriminada. É muito claro quem deve receber testosterona. É aquele indivíduo que tem uma testosterona abaixo de 300, né? E aquele indivíduo que tem uma testosterona livre abaixo de 7. Né? Esse indivíduo deve receber a testosterona se ele tiver sintomas. Porque também alguns pacientes com uma testosterona um pouquinho mais baixa têm uma vida absolutamente normal. Nós não somos obrigados a repor testosterona. E tem gente dizendo que o indivíduo tem que ter 400, 800 e até 1000 de testosterona, né? Quando você der uma testosterona exógena para esse paciente, você desregula todo esse sistema hormonal e esse indivíduo certamente terá sequelas no seu sistema hormonal. Doutor, você já viu pacientes que usavam inclusive testosterona, hormônio de cavalo, é isso? Parece piada isso, né? Mas isso já me chegou no consultório. Indivíduos usando produtos recomendados para utilização em animais, se auto-injetando com o objetivo de ganhar massa muscular, né? É um absurdo. Existem drogas também importadas do Paraguai, né? E assim por diante. Então tem as coisas mais diversas, imagináveis ou inimagináveis sendo utilizada como forma de reposição hormonal. Você falou das sequelas. Quais são, além da possível atrofia do testículo, o que mais que pode acontecer? Um indivíduo, às vezes, com um pouco mais de idade, que ele tem um câncer de próstata, por exemplo, oculto, né? Um câncer de próstata que não tem uma manifestação clínica, se ele recebe uma testosterona, essa testosterona vai promover o crescimento desse câncer e, com isso, essa doença vai se proliferar de uma maneira mais rápida, vai se disseminar, dar metástase, assim por diante. Por isso, o indivíduo que vai receber o hormônio, ele tem que passar por um urologista, saber como é que está a sua saúde prostática, para depois, então, receber o hormônio, e se ele tiver indicação para receber o hormônio. São poucos homens que têm uma indicação absoluta de receber reposição hormonal, diferente da mulher que tem uma menopausa marcada, como eu já falei, né? A questão da impotência sexual, ela está relacionada com a testosterona? Sim, né, sem dúvida. A testosterona é o hormônio que mantém os caracteres secundários masculinos e está relacionado com o desejo sexual e assim por diante. Tomar muito cuidado com isso, porque hoje
no mundo em que a gente vive, existe um índice extremamente elevado de quadros depressivos e clinicamente se confunde a deficiência hormonal com quadros de depressão, né? E aí o indivíduo imputa que aquele quadro clínico dele é por causa dessa testosterona que às vezes está no limite, está ali em torno de 300, mas é normal. E começa a repor testosterona para o indivíduo, quando na verdade o indivíduo está tendo uma manifestação de depressão, né? Então é bastante comum essa confusão, né? Não vai resolver o problema? Não vai resolver o problema e vai acarretar outros problemas, né? Eu gosto de lembrar que quando você dá testosterona e você mantém a testosterona, você vai fazer com que esse indivíduo seja dependente de testosterona exógena pela vida toda. Então veja bem, você começa a repor testosterona num indivíduo de 40 anos, né? Esse indivíduo que dificilmente ia precisar de testosterona, como eu falei para vocês, são muito poucos os pacientes que precisam de testosterona, mas se ele começou a reposição de forma inadequada, possivelmente esse indivíduo vai ter que receber testosterona para o resto da sua vida. Talvez 40 anos recebendo testosterona exógena. Nossa. Qual o dano que isso vai promover no organismo dele? Não tem estudo, porque a reposição de testosterona é uma coisa relativamente nova, né? Qual o dano que isso vai promover no organismo desse paciente ao longo do tempo, né? Doutor Horácio Alvarenga, muito obrigado pelas informações, grande abraço. Até a próxima. Obrigado, e é sempre um prazer estar aqui com vocês, Marcelo. Preste atenção nessa dica. Universidade de qualidade, pé vermelho mesmo, é a Unifil. Tecnologia, inovação, muita prática desde os primeiros anos e vagas de estágios remunerados em todas as áreas. Você já começa a ter sua renda na faculdade. Inicie bem o ano, faça o vestibular Unifil e estude nos melhores centros universitários do Brasil. Inscrição até 27 de janeiro, provas dia 30 de janeiro. Os melhores classificados no vestibular podem ganhar bolsas de até 100% na graduação presencial. Na educação à distância, o EAD, as bolsas são de 50%. Aproveite, a Unifil faz você acontecer. Unifil, você já decidiu. Acesse www.unifil.br ou ligue 3375-7474. Boa noite para todos!